sequência nesse estudo da Palavra de Deus e eu peço que vocês abram a Palavra de Deus no livro de Levíticos. Nós vamos estudar aqui o livro de Levíticos. Levíticos. Esse livro aqui, irmão, Levíticos, é os sacerdotes. Então, é o livro dos sacerdotes. Aqui vai ter muita regra, muita lei, mandamentos que vão estar sendo falado por Moisés para os levitas, tá? Vamos ver aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa leitura. Eu vou buscar o áudio aqui. Eu vou compartilhar o áudio com vocês, o áudio da narração bíblica. Vai gravar, irmão? Já tá gravando, tá, irmã? Já tá gravando aqui. Deus abençoe. Eu vou soltar aqui. Se não tiver saindo o áudio, aí vocês me interrompem. Se ninguém interromper, é porque tá ok o áudio. Vamos seguir. Levítico, capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água. E queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rola ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Levítico, capítulo 2. Bom, aqui, pessoal, irmãos, né? Aqui em Levíticos ele vai começar a explicar, a ensinar como é que vai ter, como é que vai ser feito esses holocaustos, são regras, são leis, tá? O que a gente precisa entender? Pessoal, presta atenção. Esse povo está sendo levado para uma terra e eles não são só uma igreja. Presta atenção, eles serão uma nação.
Então, o que isso significa? Que essas leis, essas regras que Deus está colocando, não são apenas regras religiosas, mas são também um código civil para eles viverem em nação. Ou seja, é como se Deus estivesse trazendo nós para o Brasil e, além de dar para nós as regras da nossa igreja, Deus também está nos dando o Código Civil, o penal, né? Todos esses códigos, porque é isso que precisa para reger o país, a nação, para ter ordem na nação. Então, essas regras, gente, não são só regras religiosas, são Código Civil e Código Penal, tá? Para que Deus organize o povo, né? Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, tá? Para nós hoje, gente, na igreja que você for, o áudio tá ruim, irmão? Espera aí que eu vou dar uma melhorada. Eu não sei se é o ventilador aqui, porque tá quente. Vê se melhorou o áudio, tá? Tá bom o áudio para vocês? Sim. Isso que eu comentar. Aqui tá bom. Então tá ótimo. Então, gente, hoje, em qualquer igreja que você entra, lá vai ter o quê? Regra da igreja. Só. Não precisa de Código Civil e Penal, porque o Brasil já tem. Então, eles estão entrando como nação em determinado lugar. E como uma nação, Deus está dando para ele a regra cerimonial, que é a regra da igreja, como se fosse, e também está dando os códigos civis e penais. Quando Deus fala, ó, não faça isso, porque senão você pode morrer, isso é um código penal. É uma pena, ali vai ter uma pena aplicada. É igual hoje no Brasil. Aquele que rouba tem lá o artigo tal, que ele vai preso. Então é a mesma coisa, tá? Então, por que eu estou explicando isso? Porque vocês vão ver aqui muita lei, muita regra, mas é que é muita coisa fundida em uma só. Entendeu? Tem muita coisa lá fundida. Então eles vão entrar e vão viver como nação. Então tudo que eles fizerem, existe regra para que faça certo, para não fazer errado as coisas, ok? E aqui, no começo, ele já começa falando sobre essas ofertas, tá? Que são apenas ofertas, em que o povo vai lá levar como adoração a Deus. Depois vai chegar aqui as ofertas que realmente são necessárias para perdão, para pecado, para determinado pecado tem uma determinada regra, que é o que a gente vai ouvir agora mais para frente. Alguma pergunta aqui? Alguém tem para fazer? Cadê meu lápis? Está aqui. Nenhuma? Então vamos seguir, gente, tá? Capítulo 2 de Êxodo. Aliás, Levítico, perdoa. Levítico, capítulo 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.
O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimará por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como oferta agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. À tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela, e por cima lhe porás incenso. É oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Muito bom. Alguma pergunta aqui, irmão? Vocês têm para fazer? Bom. Oi, irmão, essa parte aqui, onde fala que nenhuma oferta de alimento seja oferecida ao Senhor com fermento e nem mel. Achei essa parte interessante. Muito bom. A irmã Carminha está atenta, né? Que eu até marquei aqui também para a gente falar sobre isso, tá? Bom, o que a gente vai ver aqui e vai ver em outros lugares também, tá? Que é muito interessante o que a nossa irmã Carminha apontou. Gente, tá dando um retorno em algum áudio aí. Por favor, ou diminua o volume, o seu volume. Bom, aqui Deus está dizendo que nenhuma oferta que vá ao fogo pode ir fermento nela. Ele não explica por quê, mas ele diz que não pode. Daqui sai uma explicação por que o pão é asmo. O pão da ceia, o pão da Páscoa, porque o pão vai na onde? No fogo e não pode ter o fermento nele. Tá? A gente não entende por que Deus só está pedindo. Ele tem as explicações deles, tá, gente? Você pode ter certeza que se a gente não achar todas as explicações que a gente precisa, Deus, ele é justo. O que isso significa? Que ele não é alguém que manda só por mandar. Pode ter certeza que lá na glória tudo fará sentido. Tudo fará sentido para nós, tá? Então aqui, isso é interessante. Por quê que a irmã Carminha apontou? Tem alguns religiosos que diz assim, o vinho não pode ser vinho na ceia. Por que não pode ser vinho? Porque ele é fermentado. Ele é fermentado. Uma coisa que não tem nada a ver. Porque o vinho da Páscoa também era fermentado. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é o que a irmã Carminha apontou aqui, ó, tá? Que Deus não quer que o fermento vá ao fogo, né? Que ele não seja levado ao fogo. O vinho não vai ao fogo, né? Ele fermenta sem ir ao fogo. Então não é essa a questão, tá? Então lá não é suco, lá é vinho. A gente respeita pessoas que não, Josafá, eu quero tomar suco. Ótimo, irmão. O que você fizer, faça com fé, que é o que está escrito na Bíblia. Aquele que não coma, para o Senhor não coma, faça com fé. Aquele que come, fala sobre verdura, não verdura. Aquele que come, come com fé. Aí Paulo fala, porque ambos, tanto que come quanto que não come, os dois fazem para o Senhor, fazem com fé no Senhor, tá? Mas é bom a gente ter essas explicações. Então, gente, vocês podem ter certeza que essa parte aqui, pouca gente sabe, que é aquilo que eu falei para vocês. Nem todo mundo estuda a Bíblia de verdade, como vocês estão fazendo. Então, vocês podem até assustar alguém um dia se falar sobre por que não pode ter fermento no pão asmo. Assim, está escrito lá em Levíticos, no capítulo 2, no versículo 11, que Deus fala que não quer que o fermento que vá na oferta, ele vá ao fogo. Ele vá ao fogo, né? Não pode ter fermento, tá?
Deixa eu ver o que mais aqui, que eu anotei aqui, separei. O versículo 3, eu marquei aqui, né? E o que sobejar, presta atenção, hein, gente, olha só. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. O que está querendo dizer aqui? Isso vai falar em outros lugares. Essas ofertas que chegavam lá, gente, o que sobejava era santo e era só dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham em abundância, porque, pensa, gente, essa lei aqui, ela vai ser levada para mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão. Esses homens ficavam no templo trabalhando o dia inteiro, 24 horas por dia. Por dia eles ofereciam lá, sei lá, uns 1.000 gado, porque era muita gente. Então eles tinham comida em abastança, né? Ou seja, Deus não deu terra para eles trabalhar, mas Deus deixou o que era do templo para eles. Agora, pode não acrescentar muita coisa, mas vocês vão usar essa informação lá na frente, principalmente quando chegar naquela história que fala sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli que não respeitavam a oferta, porque primeiro você santifica a oferta, você orava pela oferta, você fazia tudo que a lei mandava, oferecia, e o que sobejava, você ficava e comia. Eles estavam pegando antes de toda essa cerimônia. Eles chegavam lá, isso aqui é meu, isso aqui é... Ou seja, eles estavam, como é que a gente pode dizer? Estavam pisando no mandamento? Não, como é que a gente pode dizer? Deus deu um mandamento, eles não quiseram nem saber, pegaram do jeito deles. Ou seja, eles estavam fazendo pouco caso do mandamento do Senhor. Por isso que o Senhor mandou, né, aquela profecia pela boca de Samuel, que a gente vai ver lá na frente. Então, gente, vocês estão percebendo? Por que eu estou comentando isso? Que é para vocês terem uma ideia, que nesses livros tem chaves que explicam outras questões que estão lá na frente. Em passagens bíblicas conhecidas que estão aqui no livro de Levíticos, ou em Número. Porque as pessoas, quando vão ler isso aqui, a gente fala de estudiosos, outras pessoas, eles se cansam disso aqui. Muita gente pula esses livros, gente. Por isso que eu falo, é difícil você ver alguém que estudou mesmo a Bíblia. Foi diversa vez. Eles pulam Número, eles pulam, porque são leituras cansativas. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O versículo 10. E o que sobejar, olha aqui, de novo, ó. E o que sobejar de alimentos será de Arão e seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Além deles terem o dízimo, o que se levava e se sobrava era deixado para eles, tá? Versículo 11. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor será, aliás, se fará com fermento, porque nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor, né? Então, está aqui ele falando que não deve ser levado ao fogo para ser oferecido ao Senhor, tá? Bom, é isso. Irmã Pedro, quer fazer uma pergunta? Pode fazer, irmã Pedro. Sim, por que está falando que é para temperar com sal? Se parte nenhuma falou, só agora no versículo 13. Exatamente, irmã. Tem coisa que entra aqui. Deus simplesmente fala, né? A gente vai acompanhar depois, né? Era bom, irmã, ter uma cadernetinha e essas perguntas que nós não temos resposta agora, a gente fazer essas anotações e todo dia de estudo bíblico a gente lê o que está faltando de explicação e se nós não tiver, a gente vai indo até chegar, ou seja, por que eu estou falando? Exemplo, essa parte de hoje, quando chegar lá em Samuel, a gente fala, lembra, irmão, quando a gente anotou aquela parte, anota aí, irmã Pedro, tá? Porque aqui não está falando nada. Deus simplesmente disse, ó, eu não quero que vá sal. Aí, a gente vai entender? Não vai. Alguns teólogos, eu não quero falar do que dizem os teólogos, tal, porque a gente está estudando nós mesmos, tá? Mas eu vou dar uma pincelada só para vocês terem uma ideia. Muitos teólogos dizem que muitas dessas regras que estão aqui são regras sanitárias que Deus está dando para fazer a manutenção da saúde deles, né?
da saúde, que a gente vai ver mais para frente outras regras muito parecidas também, né? Como se lavar, tomar banho, e essas coisas. Então aqui também, o sal, a gente não sabe a quantidade de sal que a gente tá chutando, tá, gente? Porque tem muita coisa que não tem explicação, mas sanitariamente você fala, ó, isso tem uma lógica. Isso tem uma lógica, tá? Pode ser que sim, né? Então, a gente não sabe. Mas quem sabe, né, irmão Pedro? Aí mais para frente a gente encontra uma explicação. Porque com a ajuda de Deus, irmão, nós vamos de verso em verso até o final da Bíblia, tá? Aí ele fala assim, sal da aliança do teu Deus. O sal da aliança do seu Deus, quem vai entender isso? A gente olha pro céu, às vezes, eu sou meio resmungão, eu falo, ô Deus, tem coisa que não entende, meu pai do céu. Dá pra facilitar isso, não? Rapaz, a gente fala brincando, tá, gente? Mas presta atenção no milagre que é a Bíblia. Gente, só um livro, ele fala do início do mundo ao fim. Só um livro. Eu fico espantado, porque além de falar de coisas que vai servir para a nossa vida, ele ainda conta a história do princípio, de tudo que aconteceu e do final. É muita sabedoria para resumir isso num livro, um único livro. E não é muito grosso. Bom, irmão... Inclusive, irmão Josafá, a nação de Israel está até hoje, né? Bom, puxa vida, verdade. E eu fico meditando também, irmão Josafá, quão grandioso é tudo isso, né? Ponto de vista religioso, o ponto de vista histórico é maravilhoso. Queria só colocar um ponto, meu amado, Sim. sobre lá no Evangelho, salvo engano, Mateus, Cristo ele é questionado pelos fariseus por quebrar o sábado. E aí ele chama o fariseu de hipócrita porque os sacerdotes também trabalhavam no templo justamente por questão do sacrifício. No sábado, né? Não, ele chama também de hipócrita, que ele dá um exemplo de algo que deveria ser muito comum, porque eles fecharam a boca. Ele fala, se o gado de vocês... Porque, gente, eles mexiam com gado, era muito gado. Muito gado. Se o seu gado, ele deu um exemplo, cair lá num buraco, você não vai lá tirar ele no sábado? Aí eles ficaram quietos, porque muito provavelmente Jesus via eles tendo práticas de manejo com o gado. Gado é gado, gente. Você não vai largar ele lá de um dia pro outro. Ele morre. Entendeu? Às vezes pulando. Hoje é sábado, mas a minha ovelha rapou fora. Ela subiu montanha e se eu largar ela hoje lá, o bicho come ela. O que eles faziam? Tinha que ir atrás. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Se você tem piedade, aí eles davam a desculpa da piedade. Não era a ganância dele de perder dinheiro, era piedade. Ou o bicho. Aí Jesus fala, se vocês têm piedade do bicho, por que Deus não pode ter dos seus filhos? Dos seus próprios filhos, para justificar a cura que ele fazia. Jesus está dando uma resposta, gente, dentro da lei. Ele não precisava dessa resposta. Como a gente falou, eu só vou comentar isso porque a gente falou disso na aula passada, inclusive veio até na pregação do nosso culto, que quando Moisés diz, vocês devem me ouvir e me seguir até o dia em que Deus levantar um varão no meio de vocês, a ele vocês devem ouvi-lo. De certa forma, Moisés está dando um prazo de validade para a lei. Quando que vence? Quando Jesus viesse. Ou seja, ele está querendo dizer que quando Jesus vier, Jesus teria autoridade para dali em diante, é ele quem vai conduzir o povo. Será eu agora que vou levar. Então, o que Jesus fizesse, estava feito, ninguém poderia questioná-lo. Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? A gente leu agora há poucos dias que Moisés fala, Deus vai levantar um varão no meio de vós semelhante a mim, e Deus vai colocar as palavras dele na boca dele, a ele vocês devem ouvir. O que ele está querendo dizer? Sigam ele, ouçam ele. Então, mas para ele não escandalizar demais, para não falar que ele pecou, porque ele estava quebrando regras da lei, ele andou dentro da lei, dando respostas dentro da lei, mas ele poderia simplesmente falar, eu sou maior que tudo isso. Ele era mesmo, né?
Eu sou maior que tudo isso. O que vocês estão reclamando? Foi eu. Eu sou o Senhor do sábado, né? Exato, é isso. Ele fala mais ou menos isso, né, irmão? Ele chega a indagar, né? Eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, foi eu que fiz tudo, cara. O que vocês estão reclamando? Essa regra aí, você nem sabe, foi eu que te dei. Né? Mas, como eles não estavam entendendo, gente, mas ele andou na linha. Jesus, ele entrou na lei como um filho da lei, ou seja, nascido na lei, e ele não se comportou como sendo... Paulo fala, não, Hebreus que fala, ele não usurpou, né? Ou seja, ele não chegou aqui e levou uma vida de Deus. Ele também foi obediente, seguiu a lei, orientou as pessoas a obedecer a lei, ele curou algumas pessoas, falou, agora vai, se apresente ao sacerdote e ofereça a oferta que Moisés determinou. Bom, para a gente não perder o fio da meada, vamos voltar. Capítulo 3. Os sacrifícios da paz. Isso aqui é bonito, hein? Só pelo nome, olha, sacrifícios da paz. Vamos ouvir, irmão. Capítulo 3, aqui. Levítico, capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura. A cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará. E porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Gente, vamos seguir, tá? No capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E, molhando o dedo no sangue,
aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins tirá-los-á. E o redenho sobre o fígado com os rins tirá-los-á, como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Quando um príncipe pecar e, por ignorância, fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. E porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote, com o dedo,
Tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre o chifre do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Bem, vamos dar uma pausa aqui. Eu não sei se vocês perceberam uma diferença nesse sacrifício. Tem dois tipos de sacrifício que a gente vai notar, a gente vai perceber no capítulo 3 e no capítulo 4. Eu vou pedir para a irmã Carminha ler o primeiro verso do capítulo 3, irmã Carminha. O primeiro verso, por favor. Peraí, deixa eu me achar aqui que o vento já tirou. Tá. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. Primeiro. Isso. Vocês perceberam aqui que tipo de oferta que é essa? Oferta pacífica. O que é oferta pacífica? É quando você tá tudo bem, você não fez nada de errado, mas você tem tanto amor por Deus que você quer fazer alguma coisa a mais. Essa oferta era quando o judeu, bem crente, ele, pelo menos uma vez no ano, ou eu não sei quantos, isso é a cargo de cada um. Ele fala, eu quero levar uma oferta pacífica ao Senhor. Pacífica é de paz. Você não está levando por pecado, por culpa alguma. É uma oferta que você está fazendo ao Senhor. Na Bíblia a gente vai ver alguns costumes como esse, como a gente vai ver lá na frente, que inclusive eu já comentei, a mãe de Samuel, Ana, né? Ana e o esposo, eles iam de ano em ano. O que eles iam lá fazer? Levar a oferta pacífica. Pode ser que eles cometiam algum pecado, alguma coisa? Sim, né? Podia ser. Mas a oferta de pecado é algo que você não podia esperar. Cometeu, você está ciente disso, pediu perdão, faz a sua oferta e leva. A oferta pacífica, muito provavelmente, os judeus, eles tinham aquele período do ano, eu quero levar minha oferta para o Senhor. Ou seja, é o modo de querer fazer um pouco a mais do que estava determinado na lei. Era difícil, né, irmão? Querer fazer um pouco a mais, mas Deus pensou assim, mas que eles fazem, né? E quer me agradar. Está aqui a oferta pacífica. E aí vocês observam que quando entra no capítulo 4, já começa a apresentar as ofertas por perdão do pecado. Né? Você pode ver no título o sacrifício pelos pecados dos sacerdotes e depois fala o sacrifício pelos pecados do povo. Então aqui é onde a gente já começa a vislumbrar Cristo. Porque o que Deus fez com Cristo, Deus, gente, ele está cumprindo o mandamento da lei com Jesus. Ele está fazendo exatamente na história de Cristo. Deus é o sacerdote, que é esse que está aqui, ó. Deus é como se ele tivesse assumido o lugar de Arão. Ele pega o seu cordeiro santo, que significa sem defeito algum, sem mancha nenhuma, sem pecado. Ele pega o seu cordeiro, leva para o meio do povo. Simbolicamente era como se o povo tivesse colocado a sua mão, que nem ele fala, né? Que os filhos de Israel vai lá e coloca a mão. Ou seja, tem um contato com o cordeiro, eles tocam o cordeiro, né? E Deus leva o cordeiro dele aonde? Fora do arraial, exatamente igual tá aqui, né? Jesus ele é crucificado no morro de Gólgota, né? Fora do arraial, ou seja, para não contaminar, entre aspas,
a congregação, que aqui Deus fala, era levado fora da congregação. Então a gente vê, pessoal, que é exatamente a mesma simbologia. E detalhe, agora que vai entrar uma parte aqui interessante, tá? Que vocês precisam ouvir. Todos esses holocaustos que a gente leu, terminava como? Expiação de pecado? Todos pecados, principalmente o de expiação de pecados, mas todos eles terminavam de que forma? Com a A morte. gente lê. Oi? Morte e sangue. Queimados. Até a oferta, não é, irmão Francisco? Eu entendo que às vezes vai acabar não entendendo, porque eu fiz uma pergunta que parece um pouco ampla. Mas observe, irmão Francisco, que até as ofertas de manjares que eram de comida eram queimadas. Então todas as ofertas eram Realmente. queimadas. Agora, só para vocês parar para pensar um pouco, vocês entenderam porque o mundo vai acabar com o fogo? Porque o sacrifício ainda não terminou. Nesse momento, aqui, gente, o que acontecia? Quando eles imolavam o cordeiro e espargiam o sangue sobre o altar, esse momento entre o sangue espargido e o sacerdote vir colocar fogo para que fosse cumprido a vontade de Deus, que significa cumprindo a justiça, nesse meio tempo que o sacerdote ficava parado esperando, era o momento que o povo ou a pessoa que trouxe o sacrifício se ajoelhava e clamava e pedia que Deus aceitasse o sacrifício. Deus, tá aqui, o Senhor mandou fazer, eu fiz, Senhor, eu peguei o meu melhor cordeiro, examina, vai lá agora no meu pasto, Senhor, e o Senhor vai ver que eu trouxe o melhor que eu tenho, me perdoa, me aceita. Ou seja, nós estamos nesse período, Deus está aguardando as pessoas virem, se confessarem, crerem e se arrependerem. Deus está aguardando. Nós estamos nessa pausa de tempo entre a apresentação do sacrifício e a finalização do sacrifício. Quem que coloca o fogo aqui na oferta? Sacerdote. O sacerdote. E quem é o sacerdote que levou Jesus até a cruz e executou? Deus. Deus. Então quem vai pôr fogo? Deus. Falei no mundo aqui. É Deus, gente. Rapaz, quando a gente fala de salvação, gente, entenda. Nós não estamos falando de nos salvar do diabo. Não. Ele é um pobre, coitado, lascado. Quando a Bíblia fala de salvação, é salvar-se dessa justiça. É salvar-se da ira de Deus. Porque está todo homem condenado. O que é? Nós julgamos em nós mesmos o pecado. E Deus está tirando o pecado. Agora você tem que crer. Crer que ele é o sacerdote e que Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus. Entendeu, gente? Então, o mundo, ele acaba em fogo porque existe um propósito para isso. Existe uma regra para isso. Né? Ou seja, agora, outra parte interessante, gente. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício aqui, que ele imolava, o que é? Que ele cortava para tirar o sangue, o que ele fazia com aquele sangue? Passava nas pontas dos lençóis da toalha. Passava nas pontas e depois ele pegava toda aquela bacia, gente, porque ele recolhia cada gota. Ele ficava esperando lá parar o sangue. Ele jogava sobre o altar inteiro. Aspergia, irmão. Isso, aspargia sobre o altar e jogava em cima o cordeiro ou o novilho para poder oferecer em sacrifício. Isso que eu queria saber, esse sangue, por que ele jogava no altar todo? Então é o sangue derramado na terra toda, né? O sangue é quem santificava o altar. O sangue é a vida. Ou seja, a gente oferece vida para Deus. Vida é no sangue que está a vida. Então Deus ele não quer que a gente coma ou tome o sangue, porque a vida é de Deus. Ele dá. Ele tira. É dele a vida.
Então, ele não quer. Então, o sangue, gente, é jogado sobre, é espargido sobre o altar inteiro. Agora, presta atenção. Jesus morreu de que forma? Traumatismo craniano? Não. Crucificado. Hemorragia. Hemorragia. E o que significa a morte de hemorragia? Que Perdeu drenou... todo Do sangue, através da lança, né? Exato, irmão. Aquela madeira deve ter ficado encharcada, foi 7 litros, mais ou menos, de sangue. E esse sangue, muito provavelmente, tocou o chão. É Deus espargindo o sangue do cordeiro sobre o altar. O altar é a terra que nós estamos pisando. E é sobre o altar que vem o fogo. Sobre o altar. Então, você vê, tudo se encaixa. Então, Deus tem o propósito. Jesus morre de hemorragia, ao ponto de enfiar uma lança do lado dele. Gente, se você fizer um furinho no dedo, vai sair o quê? Sangue, né? Mas fizeram um furão do lado dele. O que foi que saiu? Água. Água e um pouco de sangue. Por que as Escrituras fez questão de registrar isso? É uma forma da Bíblia dizer assim, tá vendo? Ele deu todo o sangue. Foi todo. Quando a Bíblia fala que ele deu o seu sangue, não é uma metáfora. Ela está sendo literal. Ele deu mesmo o sangue por nós. Você já imaginou, gente, o que seria Jesus sabendo de antemão: o meu sangue vai sair todo do meu corpo para salvar o povo de Deus? Vocês já pararam para pensar, irmão? Ele sabia, vão tirar todo o meu sangue, porque é mister que o meu sangue banhe a terra. Rapaz, e mesmo assim, ele ficou bravo, ele correu, Deus teve que dar uma gravata nele e levar ele lá para o monte? Não teve, né, irmão? Mesmo assim, ele fez por amor a Deus. A Deus, irmão. E ele nos amou, por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Eu amo o Pai e eu amo tudo que o Pai ama. É mais ou menos esse o recado que Jesus deu. E é exatamente isso o que Jesus quer que a gente faça. Que nós amemos a Deus e tudo o que Deus ama. Por isso que ele fala, se Deus nos ama, nós temos que nos amar. Porque é assim que a gente manifesta o amor de Deus em nós. Bom, gente, não era para tomar essa linha, tá? Porque, como a gente disse, a gente tem que ir no livro e ler conforme a época para a gente, né, ir fazendo esse trabalho de reconhecimento de cada livro. E aí, quando nós fizermos o segundo estudo bíblico, é que a gente vai fazer esse tipo de abordagem em cada livro. A gente vai ler e a gente já sabe o que está na frente, e aí a gente vai fazer, né, as nossas conjecturas, os nossos estudos, vai ter passagens bíblicas que pode ter debate, e isso é ótimo, né, quando a gente está buscando o conhecimento da palavra. Mas alguma dúvida sobre até aqui, irmão, sobre alguma coisa? Bom, então vamos ler o capítulo 5, tá? Deixa eu pular aqui, 5, deixa eu compartilhar com vocês, deixa eu pausar aqui. Lá, capítulo 5, segue. Capítulo 5. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja com o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento,
e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor. Do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-los-á ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar. É oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la-á ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como a oferta de manjares. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância das coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um cordeiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, e o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa é: certamente se tornou culpada ao Senhor. Bem, gente, vamos parar aqui. Alguma pergunta aqui para fazer? Só aqui, ó. Sim. E eu pequei, né? Então, qual é o sacrifício que tem que fazer para agradar a Deus? A gente não precisa mais, Cristiano. Cristo é um sacrifício perfeito que não carece mais de oferecer de novo, tá? Ele é um sacrifício lá perfeito. Então, a gente precisa estar constantemente pedindo perdão e se arrependendo. Sim, como eu acabei de explicar agora há pouco atrás, o sacrifício de Jesus ainda está apresentado. Ele ressuscitou e subiu lá para Deus, tudo. Mas segundo a ordem do rito, ainda não terminou, porque não colocou fogo. Não teve fogo. O sacrifício termina com fogo. Então, essa é uma explicação de por que Cristo ainda nos perdoa. Porque o sacrifício ainda está apresentado, o sacrifício ainda está sendo feito para perdão dos nossos pecados. Tá? Então, obviamente que aquele que crê em Cristo, ele continua crendo. E ele continua, ainda que pecando, ele continua se arrependendo. Ele continua se arrependendo. Então, essa é uma explicação por que algumas igrejas, como a igreja da onde a gente veio,
eles não entendem isso. Então eles acham que se você passou pelo batismo, não pode cometer pecado mais, que é um absurdo. Pecado a gente comete só de pensar, de desejar, né? Só de passar na sua mente, porque nós temos uma mente caída, uma mente pecaminosa. Então, por mais que você reprove o seu desejo, mas você não consegue frear o desejo. O que a gente pode é evitar de executar, de fazer aquilo que não é correto. Mas o desejo já é um pecado. São palavras de Jesus Cristo. Ele falou, só de você desejar, você já pecou. Então, aquela hora tem que cair de joelho na terra e falar, tô sem saída. Não tem mais jeito, né? Então, Jesus, ele fez aquilo só para tentar nos mostrar um pouco. Não para dificultar, mas é para mostrar para nós qual é o tamanho da santidade de Deus. É isso que ele quis fazer. É como se ele viesse aqui e falasse assim, ô Josafá, você acha que vai resolver se não fazer? Você não tem ideia. Deus é tão santo que só de você desejar já ofendeu ele. Gente, ofender não é que Deus ficou magoado com você, não. É que aquilo, de alguma forma, fere Deus, machuca Deus. A santidade dele é muito grande. E isso é chamado de pecado, né? Porque ele é santo e ele quer que a gente também seja como ele é. Agora, vamos ver aqui algumas observações que eu fiz aqui. No primeiro verso, tá assim, ó. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não denunciar, então levará sua iniquidade. O que ele está querendo dizer? Isso aqui é uma coisa que acontece nos nossos dias de hoje. Eu não sei se vocês entenderam, ó. Aqui está falando que quando eu vejo o pecado de blasfêmia, que é tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus, é aquilo que ofende a Deus. Quando você mente sobre a vontade de Deus, quando você diz que Deus está falando, ele não está falando, ou seja, são pecados que agridem a vontade de Deus, ou seja, não é Deus que está fazendo isso e você está falando que é. O que esse verso está querendo dizer? Aquele que fez isso e você viu e não falou nada, você leva também a iniquidade dele. Vocês entenderam? Rapaz, tá pesado, hein? Vocês entenderam? Agora, graças a Deus que veio esse verso, que talvez eu consiga explicar para vocês, às vezes, por que a gente fica tão indignado. Porque, gente, a gente não pode se calar, é pecado. O que esse verso está querendo dizer é o seguinte: pecado da omissão, um sacrilégio contra Deus. É como se... Gente, agora eu acho que vai dar para vocês entenderem. Você tem um amigo e você gosta dele. E esse amigo gosta de você, ou amiga, ou vice-versa. De repente, alguém comete uma injustiça grande contra você. A pessoa mente, você sabe que é mentira, e a sua amiga que está junto com você sabe que é mentira. E aí chegam as pessoas. E você diz... Espera aí que eu vou fechar o áudio aqui, ó. E você diz o seguinte: não, eu não fiz. Aí você olha para sua amiga e a sua amiga olha para você e baixa a cabeça e sai, sabendo que você está correta. E você vai para a cadeia por causa disso. Como que você vai se sentir? A pessoa sabia, podia ter falado, podia ter te defendido, falar. Gente, Deus não vai descer do céu para chegar aqui e falar: Joaquim, você tá mentindo. Joaquim, sou eu, seu Deus. Não foi isso não, tá errado. Ele não vai vir, gente. De quem que é esse trabalho? De quem é essa tarefa? É nossa. É nossa. Exatamente. Que é o que tá dizendo aqui, ó. Eu vou ler de novo, tá? Eu até circulei aqui porque eu falei, isso aqui reflete os nossos dias, ó. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia. O que é uma voz de blasfêmia? É alguém falando alguma coisa contra Deus, contrária à vontade de Deus, ou enganando as pessoas dizendo que é Deus, mas não é Deus. É qualquer coisa que faça o povo desviar de Deus. Ó, alguma coisa, ouvindo alguma voz de blasfêmia, de que for testemunha,
Ou seja, o que ele está falando? Você está presente, está vendo. Ele está falando, se você for testemunha disso, ou seja, você está lá, seja porque viu, ou seja, você viu, ou porque soube, alguém te falou. O negócio vai piorando. Ou porque soube. Se não denunciar, eu acho que mais claro que isso não tem, né? Ó, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que aquele pecado, você vai levar a culpa dele também. Que isso que eu estou falando agora, eu cansei de falar no meu canal. Alguns que estão lá, eles não ligam, e eu fico chocado com isso, porque comigo me assustaria se alguém falar, tá na Bíblia, e falar, papapá, e eu ver que o meu comportamento é totalmente contra o que tá na Bíblia, é cair no chão de joelho e pedir perdão, Senhor do céu, tô fazendo errado, tem misericórdia. Falando, isso é uma coisa pro nosso próprio bem, né? Então, deu para entender aqui, pessoal? Mas a Bíblia não é só aqui que fala sobre isso, tá? A gente vai ver mais coisas para frente falando sobre isso também. Agora, dá para entender um pouco, irmão, que aquela conversa do fique em paz, entrega na mão de Deus, só ora. Quando eu falo, é algum exagero quando eu falo, esse conselho é do diabo e vem das trevas, porque ele é contrário ao que Deus mandou fazer. Dá para entender agora? Eu estou exagerando? Tá certo que eu falo um pouco pesado, mas ninguém pode dizer. Pode discordar do meu jeito, assim, na cara de falar. Mas não pode dizer que o que eu estou dizendo não está na palavra. É simples, eu só estou dizendo o que está na Bíblia. É isso que eu faço o tempo inteiro. Eu não defendo as minhas palavras. Eu não tenho palavra nenhuma. Eu sou um miserável de um pecador. Eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia e falo o que está na Bíblia. Então, deu para vocês entender agora, gente, quando a gente fica indignado, ou uma outra pessoa que a gente vai ver na internet, ou em alguns lugares, pessoas pregando indignada, falando sobre a vontade de Deus. É o Espírito de Deus, gente, mostrando isso aqui. A gente não pode se calar. A gente não pode, gente. Deus não se agrada disso. Deus, ele pensa assim, eu vou dar um nome aqui, né? De quem? O irmão Francisco. Deus fala, tanta gente que não tem um pingo, não tem um décimo de conhecimento que você tem. Às vezes nem é cristão, mas... E tem, gente que não é cristão, mas essa pessoa é honesta, correta, não tolera coisa errada, eles ficam firmes. E aí Deus fala, e eu te mostrei tanta coisa, e você não tem coragem de me defender. Gente, quando a gente está defendendo as escrituras, nós estamos defendendo a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, tá? Então, vocês prestaram atenção? Eu não exagerei. Gente, nós vamos encontrar muita coisa rica em Levíticos. Tem muita coisa. Tem muita gente que não gosta muito. Eu já ouvi falar muito, Levítico é cansativo, irmão. Eu vi teólogo falar, eu pulei, porque lá não dá para ler, é cansativo. É cansativo? É cansativo. Mas a gente vai encontrar, olhando com cuidado, nós vamos encontrar muita coisa interessante, muita coisa boa. Outra parte aqui, logo abaixo, olha só, no versículo seguinte. Irmão Josafá, sim, irmã. Meu telefone perdeu o som, alguém ligou aqui, eu não estou escutando quase nada. Vou escutar depois. Mas esse pedacinho que o irmão falou início aí, nossa, é muito complicado a gente ter que assumir tudo aquilo, falar, ou o que ouviu, a gente... Nossa, é muito complicado. Pesado. Pesado. A lei. Por isso que o povo falou para Jesus, quem vai resistir tudo isso que você está falando? Ninguém aguenta. Jesus só estava explicando a lei para eles. A lei. Porque ele só colocou um mandamento. Ele só colocou um. Ele não trouxe nada novo. Ele só falou que estava na lei. Ele falou, olha, eu vou dar um mandamento novo aqui para vocês. Amai-vos como eu amei vocês. Aí, eu penso, aí lascou mesmo. Quem tem coragem de morrer, né, pelo amigo? Não, gente, Cristo, eu entendo assim, eu não sei se vocês vão entender. A lei falava para amar ao outro como eu me amo, não é isso? Mas eu posso ser uma pessoa que não me amo muito.
Entendeu? Então a regra tava meio a regra era você era a régua. Tem gente que não se ama mesmo, tem um camarada, então ficava meio, sabe, meio o judeu interpretava assim: eu que sei o quanto que eu me amo e o quanto que eu posso. Quando Jesus fala para amar como ele nos amou, Jesus está querendo dizer o quê? Eu amei vocês, mesmo que vocês não tenham nada para me dar, mesmo que vocês não possam pagar o que eu vou fazer por vocês, então vocês têm que amar os outros dessa mesma forma, ou seja, amar sem querer nada em troca, simplesmente amar, que é difícil e não entra na cabeça de muita gente. Entra agora, gente, numa congregação grande, pergunta para ele, faz uma enquete com uma única pergunta, bota eles numa fila e fala assim: por que você está servindo a Deus? Eles vão responder o quê? Vamos ver aqui. O que vocês acham que eles vão responder? O que eles vão responder? É uma pergunta padrão. Eu acho que todas as respostas vão ser iguais. Vocês sabem dizer qual é? Por que você serve a Deus, irmão? Que ele não quero ir pro inferno. Para ganhar a salvação. Exato. Gira em torno disso. Ou não quer ir pro inferno, ou porque ele quer a vida eterna. Vocês entenderam que essas pessoas não percebem, mas ela está dando uma resposta de olho em algo que Deus tem para dar para ela? Mas toda a vida eu pensava assim, que eu estava servindo a Deus para ser salva. Exato, todos nós pensamos assim, gente. E por que isso não é o correto? Que é o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Amai-vos sem querer nada em troca. O que Deus quer? Agora eu vou virar essa pergunta, que vai ser a resposta dessa pergunta que eu acabei de fazer. Eu vou pegar a irmã Beth que está aqui. Irmã Beth, você ia gostar que o seu filho dissesse assim para a irmã: mãe, eu te respeito. Não, irmã Beth, pode fechar o áudio, porque o seu passarinho aí o passarinho tá contente. Tá bem afinadinho. Irmão, vocês acham que a irmã Beth ia se agradar se falasse assim: mãe, eu te amo? E ele é um menino educado, hein? Respeitador e tudo demais. Mãe, eu te amo e eu estou fazendo o melhor para agradar a senhora, porque eu estou de olho na sua casa. Misericórdia. Não ia gostar, não. Ia ficar muito triste, viu? Que horror, né? Exatamente. Por que a gente acha que Deus vai se agradar também? Deus fala: Deus, eu estou aqui todo dia no culto, te servindo, eu dou glória, eu dou aleluia, porque eu quero a vida eterna. Misericórdia, Senhor. Agora, se o filho da irmã Beth chegasse nela e falasse assim: mãe, eu quero te dizer uma coisa. A mãe deu a sua vida por mim, mãe. Eu não sei nem dizer quantas vezes que a senhora acordou de noite e foi me cobrir, perdendo o sono. Quando a senhora me carregava ainda que doente, me levava até a escola, ia todos os dias me buscar na escola, sempre colocou o melhor em casa para eu comer. E eu quero dizer uma coisa: eu te amo pela senhora existir na minha vida. A irmã ia gostar? Nossa, mãe, como, viu? Como ele já falou isso pra mim já, viu? Ai, que lindo. Deus quer que nós o ame, porque Ele é o nosso Deus. Simples assim, não? E para ficar melhor, Glória a Deus, aleluia. Deus quer que nós o amemos, porque Ele nos amou primeiro. É como se você se ajoelhasse e falasse assim: Deus, não sei aonde eu vou morar aí no céu, eu não sei se a vida vai ser muito eterna mesmo, ou média eterna, ou toda eterna, mas eu só quero dizer uma coisa: eu te amo do fundo do meu coração, e não me importa aonde eu vou ficar no céu. Deus não vai olhar isso e vai se sentir amado também, irmão? Deus, Ele quer se sentir amado, Ele quer adoradores de verdade, homens que, no caso mulheres, que o adorem em espírito e em verdade, adorem sem querer nada de Deus em troca. E eu acredito que é o caso de todos nós. Eu já tô salvo, eu não tô nem mais preocupado com esse negócio, eu nem falo negócio de a gente ficar falando de vida eterna. Nós fazemos tudo o que fazemos agora porque amamos a Deus. Se Jesus Cristo
Uma brincadeira, né? Que suponhamos que ele atrasou as prestações de algum lugar e ele vai ser levado para fora do céu. Eu quero ir com ele, não importa onde ele estiver. Mas Josafá, eu vou ficar debaixo do pé de uma manga, eu vou ver, Senhor, eu quero ficar aqui. Porque ele me amou. Quem é que não quer, gente, ter alguém que te ame de verdade e que vai cuidar de você e que vai estar sempre do seu lado e ele está pronto para dar a vida por você. Vou encerrar. Nós não sonhamos com um super-herói ou alguém que vá ser presidente do país e realmente vai ser amado por todos e que realmente vai fazer o melhor por todo mundo e que realmente ele é honesto e realmente ele não tá de olho em vantagem alguma. A gente não sonha com isso? Pois é, irmão, nós já temos. É Cristo. Cristo é essa pessoa sem interesse. Cristo é essa pessoa que nos deu a vida. Cristo é justo, Cristo é sincero, é verdadeiro. Nós já temos esse super-herói. Aquele super-herói que a gente acha que só tem quadrinho, para nós não é de verdade. Ele é verdadeiro. Ele existe. Ele nos salvou de uma coisa terrível, né? Bom, vamos voltar aqui. Versículo 2. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja por corpo morto de fera imunda, seja por corpo de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Aqui está mostrando um tipo de pecado, gente, que é aquele que a pessoa comete ainda mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Tudo isso aqui, gente, que Deus está colocando aqui, ele não está inventando. Ele só está colocando luz para a gente enxergar aonde que a gente está enfiado. Ele não está criando essas coisas para fazer a gente ser pecador. Porque tem gente que pensa assim, mas Deus criou essa lei, agora me fez. Não. A lei só está colocando luz para a gente enxergar as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Por quê? A lei está falando, ela só está te ensinando o que você não deve fazer. Ela não está mandando você fazer. Ela só está te avisando, ó, esse caminho aqui, ó, eu já vou te avisar, não vai aqui não, porque aqui Deus não se agrada. E o que a gente faz com tudo isso depois? Faz tudo. Faz tudo que mandou não fazer. Mas não é porque a gente quer, é porque já estava em nós isso. Isso já estava em nós, gente, entendeu? Por isso nós precisamos de Cristo e Deus precisou colocar o Espírito dentro do nosso coração, né? E mais uma coisa que eu marquei aqui, alguma pergunta sobre isso, irmão, até aqui? Mais alguma coisa? Bom, versículo 11. Porém, se em sua mão não houver recursos para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para expiação do pecado, não deixará sobre ela, não trará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação de pecado. Ou seja, o azeite e o incenso não era para ser colocado, porque essa oferta em específica, que é uma oferta de farinha, que é como se fosse de pão, essa oferta não é como as outras, ela é por pecado. As outras era por oferta pacífica. Essa, então, ele está explicando, ó, essa, como é por pecado, não colocará esses... eu não sei nem como é que explica, né? Colocará essas coisas diferentes ali em cima, que é a mesma que ia nas ofertas pacíficas. Então ele está pedindo, e por que eu anotei isso aqui? Para a gente entender. Teve uma irmã que fez uma pergunta, que eu não me lembro quem foi, há uns dias atrás, sobre as regras da lei, se pro rico e pro pobre, Deus estava mandando fazer a mesma coisa. Aí eu falei, não, a gente vai ver mais para frente que as regras eram proporcional à condição das pessoas. Isso aqui é um exemplo de muitos que vai vir na frente. Ou seja, Deus exige uma certa oferta, mas se você não tiver condição, olha só, era um cordeiro. Se você não tiver... Era o dízimo daquela. Era o dízimo que a gente perguntou. Isso, dízimo. Se era o mesmo valor para todo mundo. Se era o valor para o rico e para o pobre, é o mesmo valor.
Exato. Mas não era, tá? Eu não sei se o dízimo era proporcional ao que você teve de renda, de ganho. Ou seja, o que diz lá no dízimo? É mais ou menos assim. E cada um trará o 10º. Agora que vem o detalhe, ó. Segundo a sua prosperidade. Ou seja, o que ele tá falando? Você vai trazer o 10º daquilo que você conseguiu. Se você não conseguiu nada, você não tem como trazer. Se você teve muito, você vai trazer o 10º do muito, tá? Então, aqui tem essa parte, né? Tem outras. Eu ouvi agora, uns poucos dias atrás, alguém dizendo lá, não, Jesus era rico. Tem uns que falam que Jesus era rico, por quê? Olha só a mente. Eu tava vendo um podcast, ouvindo, eu vejo uns títulos lá, falei, deixa eu entrar pra ver o que tá acontecendo ali, né? Que aquilo me chama atenção. Porque quis comparar Jesus com o engenheiro, porque eles eram carpinteiro e tal. Mas quando a gente analisa, Jesus Cristo, quando nasce, era para trazer o quê? Um animal grande, um cordeiro. O que José leva? Presta atenção, aqui tá falando, ó, era para trazer um cordeiro. Se você não tem dinheiro para trazer um cordeiro, você traz um casal de rolos ou de pombinhas. E se mesmo assim for muito, que nem tá falando aqui, ó, traga uma farinha. Um pouquinho de farinha lá e você vai oferecer. Você viu que Deus, ele dá 3 opções segundo a condição da pessoa. E o que José leva para a oferta de Jesus Cristo quando ele nasce e ele é circuncidado? Um casal de rolinhas. Então ali mostra que as condições deles não eram boas. Então Jesus, não é que a gente quer que Jesus seja pobre, é que ele era pobre. Ele veio numa família de pessoas simples, tanto que ele teve que ser ajudado, teve que levar ouro para ele, teve que levar, Deus colocou no coração, porque viu que José precisava, né, ter condições ali financeiras. Deixa eu ver o que mais. Bom, é isso. Alguma pergunta mais aqui, irmãos? Ô, meu Josafá, fazendo uma correlação lá no Evangelho novamente, né? Dá para entender porque Cristo ficou furioso com os comerciantes, né? Que tinha bastante animal. Antes de entender muito a palavra, eu ficava confuso. Nossa, mas por que tem muito de animal no templo? Eu ficava meio confuso. Vai ficando mais claro. O animal... ali tem vários motivos e várias coisas. Porque é óbvio, o judeu não vai aprovar nada que seja muito escandaloso. Então, o desvio das coisas, gente, eram suaves. Eram coisas suaves. Porque você pensa, vai vir judeu de tudo quanto é lugar do mundo. Porque naquela época lá de Jesus já estavam espalhados pelo mundo. E o camarada não tem como vir com um cordeiro de lá de não sei da onde, né? Não tem como ele ficar vindo. Então, qual que é o pensamento dos judeus? Que acabaram fazendo daquilo um negócio. A gente já... Eu vou produzir aqui um gado, né? Eu vou pegar o cordeiro que tiver sem mancha, o mais bonito. É lógico, esse era o iPhone da época, era o mais caro, que colocava lá. Então vendia as coisas conforme o povo ia lá e já tinha na porta. Mas Deus não queria isso. O que Deus queria? Que você, do suor do seu trabalho, no meio do seu rebanho, porque aquilo é uma oferta que Deus quer que você traga, né, do seu esforço, do seu trabalho, do melhor, e Deus queria que você fizesse o quê? Você lembrasse dele, é uma forma de você, porque Deus não vai comer aquilo ali, ele não se alimenta da fumaça, aquilo ali é uma forma de Deus doutrinar um povo, como quem diz assim, gente, não se esqueçam de mim, eu abençoei vocês, eu estou abençoando o seu trabalho. A pessoa tem que ter fé que Deus está lá abençoando. Como a gente vê na história da palavra de Deus, Deus abençoando Jacó em cada cria. Ou seja, você vê, não era só Jacó, é que as pessoas lê lá e esquecem. Mas no campo, Deus estava junto com Jacó todos aqueles dias, os 14 anos. Deus estava lá no campo junto com ele. Deus estava apacentando com ele. Então, quando o judeu leva a 10ª parte, é como se estivesse lembrando do Senhor. E como o Senhor não vai tomar posse daquilo, e ele separou um grupo para fazer esse trabalho, Deus falou, a minha parte, que é o que a gente vai ler, a gente leu lá em Êxodo. A minha parte eu dou para o levita. Então Deus está dando, ele dá para quem ele quer, dele, né? Então, aquilo feria o âmago da coisa, que é a pessoa levar... Deus, ele fala, olha, não se preocupa se você não tiver muito.
traga uma rolinha. Ah, mas eu não tenho. Traga uma farinha, mas traga da sua casa, traga o seu, aquilo que você fez e produziu. Então, lá estava tudo mais já preparado, né? Tava tudo, é como se fosse, irmão falou assim, a coisa ficou mercantilizada, né? Ficou industrializada. O negócio estava pronto lá, não tinha mais aquele sentimento dele estar no campo e sentindo Deus com ele, Deus está comigo, Deus está abençoando em cada cria. Ai, Deus, sabe, eu consigo ver aqueles judeus, os mais honestos, porque sempre teve os verdadeiros adoradores a Deus, aquele camarada quando nascia o cordeirinho, sabe, gente? Quando você olha e fala, nossa, esse não tem nenhuma mancha, esse é do Senhor. Esse será do Senhor. Sabe quando você levanta 5 horas da manhã e você vai tomar o chazinho, não sei o que eles tomavam lá, vamos supor que eles tomavam um cafezinho, e ele já mete o olho lá pra fora e fala, ó, o cordeirinho tá lá, aquele ali é do Senhor. Aí ele chama a esposa, ó o cordeirinho do Senhor. Sabe, como quem já coloca até nome, ó o cordeirinho do Senhor. Bem, quando ele tiver 1 ano, né, já se apronta que a gente vai para Jerusalém. Nós vamos viajar e levava aquele cordeirinho com amor, gente, sabe? Tem outra coisa, sabe? Isso tem outra. Aí vem a bênção de Deus. Ou seja, Deus quer ser amado, gente. Essa é a mensagem de Deus desde o Velho Testamento. Ele fala, eu quero ser amado como eu amo vocês. Eu acho isso lindo. Ele só quer ser amado, né? Então, e outra, quando a gente sente isso, irmão, não tem como nós não ficar indignado com os falsos, os enganadores, homens que, como é que ele fala? Mercantilizaram a obra. Tudo muito prontinho e aquela pregação padrão para agradar o povo, tudo conforme o agrado do povo e não é conforme o agrado de Deus. Porque é gostoso quando a gente ouve a repreensão. Você vê que Deus está falando com você. É igual um pai. O pai não vai falar o que o filho quer ouvir. Hoje minha filha aqui, nós pegamos aí, brigamos ela aqui, cortou, tá sem celular até os 19 anos de idade, né? Ou seja, é o pai chegando junto, chamando atenção, é igual a Deus, gente. Então, a gente vai ouvir repreensão e louvado seja Deus, é porque me ama e Ele está comigo, tá? Então, lembre-se disso, gente, guarde isso aqui no coração. Deus está dizendo o tempo todo, na lei, eu quero ser amado por vocês como eu amo vocês. Essa é uma mensagem que Ele manda, e Ele precisou mandar o Filho para falar isso para nós, né? Ele precisou mandar o Filho. Uma das frases mais emblemáticas de Jesus, que na minha cabeça está até gravada, né? Bom, isso não conta muito porque minha esposa falou que fica muita coisa gravada, mas João capítulo 3, ele diz, Deus, é Jesus falando, olha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Imagina ele falando assim, vai, bem assim, descontraído. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não têm ideia. Vocês não têm noção. Eu tava lá conversando com Deus. E vocês não sabem. Deus amou tanto vocês. Tanto que Ele me mandou aqui para morrer por vocês. Sabe quem eu sou? O filho dele. Ele me mandou aqui. A parte fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é muito forte, gente. Para encerrar essa fala que eu estou falando aqui, eu faço uma pergunta para vocês, principalmente para aquele que tem filhos, porque é você que vai me entender. Lembra dos seus filhos na sua casa. Se começar a pegar fogo em tudo, o que é que vocês pegam e saem correndo levando para fora? Os filhos primeiro, né? Os filhos primeiro. Bem, tem alguém que vai levar a televisão, os filhos lá. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Deus deu o que tinha de mais precioso na glória dele. Aquilo que Ele fez questão de deixar ficasse sempre do lado dele, como que guardando e protegendo. Ele não mandou Miguel, não mandou Gabriel, Serafim, Querubim. Ele mandou o próprio Filho sofrer aqui na terra.
É os anjos olhando e falando, mas ele vai ser o filho. O filho não tem como pagar essa dívida. Ele vai mandar o filho. O filho, o que tem de mais. É como se Deus dissesse assim: meu filho foi embora, tá lá na terra. Isso aqui para mim não tem mais valor. Deus podia ir embora do céu e caminhar, acabou. Não é isso que uma mãe vai sentir? Não é isso que uma mãe sente quando perde um filho, irmão? O que tem para mim mais nessa terra? Acabou. Deus mandou o filho e ficou lá no céu vazio, sozinho, e vendo o filho sendo cuspido no rosto por criatura que ele poderia fazer um pó, cuspindo, xingando, chamando ele de endemoniado, falando que ele estava mentindo, falando que ele era louco, dizendo que ele era doido, e ele trazendo a mensagem do Pai. É assim: Pai, eu não fui morto porque eu falei o que eu quis. Não, gente, você sabe o que é? O seu filho foi morto só porque falou o que você mandou, levou a sua mensagem. Ele falou: eu não falo as minhas palavras, eu falo as palavras que eu ouvi junto do meu Pai, e elas não entram em vocês, né? Então, Jesus, ele não trouxe a mensagem dele. Ele falou: eu trouxe a mensagem do Pai, aquilo que eu ouvi junto de meu Pai, e eu vos trouxe, né? Eu trago a vocês. Então, gente, é amor mesmo, sabe? A gente tem que fazer essas explicações para a gente entender. O céu ficou, não é que ficou vazio porque lá está Deus. Eu estou falando dentro da percepção de Deus, porque não tem mais nada lá no céu para ele de valor. O filho estava na terra. E aí explica, né? Quando Jesus morre, o que acontece no céu? Tudo escurece e fecha-se em nuvens escuras, gente. Aquilo ali mostra a tristeza de Deus por conta do filho dele morto, né? Bom, perdoa, viu, irmãos? Acabou se estendendo, a gente acabou falando, entrando. A gente tem que evitar, pessoal, manter-se firme na leitura do texto, porque, entenda, eu vou falar de novo aqui para vocês. Nós estamos lendo os textos para entender o texto, tá? A gente não está lendo para entender na perspectiva cristã, tá? A gente está lendo os textos para entender o texto, e aí sim, quando a gente entender o texto, o que vai acontecer quando a gente fizer nova leitura bíblica? Quando a gente estiver fazendo a leitura, aqui você já vai lembrar, quando você lê uma passagem chave, você vai lembrar o que está lá na frente, que é o que eu faço aqui às vezes com vocês, viram? Quando eu faço, olha, irmão, está escrito lá na frente. Isso vai acontecer com vocês. E aí tudo vai começar a se encaixar. Vocês vão falar: meu Deus, o que eu estou lendo aqui é a parte, e essa outra aqui, aquela parte. Então tudo vai. A segunda leitura bíblica, irmão, vai ser uma turbinada, porque o que a gente está fazendo agora é pegando a vitamina, que vai ser a vitamina para a segunda leitura, que é aí onde tudo fará sentido. Tudo a gente vai entender. Agora mesmo, na primeira leitura que a gente está fazendo, quando entrar nos evangelhos, vocês vão falar: meu Deus, agora eu estou entendendo isso. Nossa, agora eu estou entendendo porque está escrito lá na lei assim. É, exatamente. Olha, Jesus se irritou por causa de... esse cego gritou isso e chamou a atenção de Jesus porque estava escrito lá assim, assado. Vai começar a fazer sentido, irmãos. Tá? Mas isso é com o tempo. E nós vamos, né? E Deus vai abençoar, que a gente vai persistir, né? Sempre. Bom, gente, vamos encerrar o estudo. Tem alguém aqui que deseja fazer uma oração para a gente encerrar? Se não tiver, eu vou escolher, tá? Posso escolher? A irmã que está sorrindo, pode ir. A irmã Beth já sabe, né? Vai ser... Abriu a câmera aqui, eu vou pedir pro Cristiano orar. Pode, irmã Beth? Pode. Cris, você faz a oração, encerramento, Cris? Agradece a Deus pelo estudo. Aleluia, Jesus. Senta aí, Cris. Senta aí, tá? E você faz a oração aí, agradecendo o estudo, tá bom? Com todo amor, irmão. Senhor Jesus. Então vamos fechar os olhos, irmãos, e vamos acompanhar a oração do nosso irmão Cris. Oremos.
Oh Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, porque nós não sabíamos que nós era merecedor de tanta glória como tu tem nos dado, Senhor. Ainda que nós pecadores, ainda nesta terra, Senhor, pecaminosa, Senhor, cheio de defeito, de erro, Senhor, mas o teu amor superabundou sobre todos os nossos defeitos, Senhor, e trouxe Jesus Cristo para abençoar e guardar nós do pecado e do mundo. E ainda que mesmo falhando nossa carne dia a dia, nós estamos lutando para que nós sejamos salvos. Não sejamos salvos porque nós queremos, mas sim tu se agrade de nós nesse momento. E te pedimos e te agradecemos porque tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus, e nós gostamos de ti, Senhor, te amamos, Senhor, e queremos fazer o possível para te agradar nessa terra também, Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos Josafá que está na frente deste culto, Senhor, e terminou, Senhor, agora a sua parte. Abençoa a família dele, pelo amor do teu nome, Senhor. A menina dele, o menino dele, a esposa dele, a família dele, o gado, a bênção que tu tem dado para ele, o dinheiro, Senhor. O que está na geladeira, Senhor, que nós não sabemos se tem ou se não tem. Mas, Senhor, o importante é que tu venha abençoar, Senhor, que não falta, que não há fome. Não venha fome, Senhor, para a vida deles, Senhor, nem espiritual nem material, Senhor, pelo amor de Jesus Cristo. E a todos nós que estamos aqui neste culto, Senhor, nesse estudo bíblico, Senhor, também possamos sentir, Senhor, que a fome nossa, Senhor, tem que ser do teu evangelho, Senhor. Somente dele, Senhor, e não beber do sangue da carne, que dá morte, não, Senhor, mas o sangue da vida de Jesus Cristo que morreu por todos nós, Senhor, não porque nós merecemos, Senhor, mas porque tu teve misericórdia do teu Filho. Agradecemos a ti por tudo, e teu nome seja extremamente louvado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá tudo bem, irmãos? Vocês estão